E aí, traveleiros! Nós chegamos até Oiapoque, isso sim, lá no topo do Brasil, cruzamos a fronteira para a Guiana Francesa e sim, entramos em terras francesas. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Laís. Eu sou o René. Nós somos os Traveleiros e a gente vive há 2 anos em um motorhome viajando pelo Brasil. A gente perdeu alguns últimos vídeos do canal, quem assistiu o último vídeo aqui sabe do que a gente tá falando, mas a gente não queria deixar vocês de fora de tantas histórias lindas que a gente viveu. Então a gente vai fazer um bem bolado, a gente vai contar aqui pra vocês o que rolou, pra vocês entenderem como que foi a viagem, e também vamos colocar imagens na vertical que a gente tinha gravado pra outra rede vizinha. Mas a edição tá da hora, Vai tá da eu hora. prometo. Fique- Assiste esse vídeo, por favor. Por favor, assiste, ajuda a gente que já tivemos o baque de perder os vídeos e agora a gente quer aqui contar pra vocês, não deixar vocês sem esse conteúdo que tá muito legal. Então já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, isso vai nos ajudar muito, principalmente agora na retomada do canal. A gente precisa da ajuda de vocês, da força de vocês se inscrevendo aqui, mesmo que você já esteja inscrito, ativa o sininho para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para vocês. Já dá o like aqui, compartilha o vídeo e dá essa força. Comenta também que eu tava recebendo um monte de mensagem, todo mundo falando, cadê os vídeos, cadê os vídeos? Agora que os vídeos voltaram, vocês tratem de assistir e compartilhar. Vamos lá. Então, Laís, o que a gente fez quando a gente chegou em Belém do Pará? Sim, por que a gente chegou em Belém do Pará? Porque, pra quem não viu, a gente tava em Manaus com o nosso motorhome, chegamos lá pela BR-319, e aí, pra chegar de Manaus até Belém, a gente pegou um barco pelo Rio Amazonas durante 4 dias. Terra à vista, ou melhor, Belém à vista, já dá pra ver a cidade aqui, que lindo. Então vamos desmontar acampamento, guardar as coisas e pegar o carrinho pra desbravar esse novo estado. Chegamos no porto e começou o desembarque, ó. Os passageiros já estão saindo aqui no corredorzinho e daqui a pouco eles têm que colocar as pranchas lá atrás desse carro, que tem um vão entre aqui o barco e a terra firme, né? Pra poder começar a desembarcar. E aí, ó, primeiro acho que tem que sair este carro, talvez esse saia também, pra gente poder sair. Assim que a gente desembarcou em Belém, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir para uma tatuadora. É isso mesmo, de tantas outras coisas que a gente poderia fazer, eu resolvi fazer a minha tatuagem, essa aqui, nesse pulso, que é uma tatuagem inspirada no desenho que o Mukanauá, o indígena que a gente conheceu lá na aldeia Morada Nova do povo Xananauá, lá no Acre, ele que fez esse desenho em mim, eu tirei fotos e aí agora no Pará eu resolvi colocar na pele pra sempre e tô muito feliz com isso. Terminamos! Olha como ficou, pessoal. Ó, ficou legal, hein? O nome desse padrão é Olho da Curica. Curica é o nome de um pássaro. Agora a gente acabou de iniciar um outro projeto de volta ao mundo. Ao longo da nossa viagem toda eu vou fechar esse braço aqui, ó, com diferentes braceletes com outros padrões indígenas de cada região do mundo. Beleza, tatuagem feita, agora sim vamos conhecer Belém do Pará? Não exatamente. Antes de conhecer o Pará, a gente queria conhecer o Amapá. E aí, para isso, a gente precisava chegar ali em Belém, porque para chegar no Amapá, gente, pasmem, eu não sabia disso até a gente fazer o roteiro, mas você só chega ou de barco ou de avião, se você estiver dentro do Brasil. É claro que o Amapá ele faz fronteira ali com a Guiana Francesa, você consegue chegar de carro pela Guiana, mas como a gente estava no Brasil, a gente só tinha essas duas opções. E aí o barco saía lá de Belém, então calma aí que a gente vai explicar essa história para vocês. Deixa eu contar para vocês o que rolou, né? Obviamente a gente quer conhecer muito Belém, vamos conhecer Belém em breve. Na volta, a gente vai ficar uma semana mais ou menos só no Amapá, porque não tinha uma rota de Manaus até Macapá. Tinha que ir até Santarém, de Santarém e até Macapá. A gente achou mais fácil vir até Belém, de Belém, ir lá para Macapá, ia dar o preço bem parecido. E a gente tava só na dúvida se a gente ia com a Wanderlust ou não. Porque quando a gente perguntou, o cara tava querendo cobrar R$1.000 pra ir e R$1.000 pra voltar da Wanderlust, sem contar as nossas passagens, que custam aí R$150 cada uma. Então, pra ir e voltar de Macapá, a gente ia gastar R$600 a gente. Só tá faltando decidir se a gente ia levar o carro ou não. Se a gente não fosse com a Wanderlust, a gente teria que alugar um carro lá. O que a gente cotou daria uns R$470 mais ou menos. E pagar um estacionamento pra Wanderlust aqui. Então, no total, ia dar aí uns R$600, R$650 mais ou menos. Como a gente chegou aqui no Porto hoje, a gente veio perguntar se daria para levar o carro por um preço mais em conta. Tinha uma plaquinha aqui falando que caminhonete era R$800.
E o tamanho da Wanderlust é o tamanho de uma caminhonete. A única diferença é que ela é mais alta, mas a altura, como vocês podem ver aqui, não é um problema. E aí a gente chorou um pouquinho, falou, se a gente já comprar ida e volta, tem desconto? Ficou R$600 a ida, R$600 a volta. Então compensou pra gente levar a Wanderlust, é um pouquinho mais caro, mas a gente tem todo o conforto de estar na nossa casa e não num carro alugado. Tchau, Belém! Agora serão 24 horas de navegação até Macapá. Pois é, se não bastasse os últimos 4 dias num barco, a gente resolveu ficar mais um dia inteiro, 24 horas, isso mesmo, porque é muito extenso, gente. Só dá pra ter uma noção de quão enorme é o rio Amazonas e seus afluentes estando lá, parece mar mesmo. E a gente teve que contornar toda essa costa aí do lado oeste da ilha do Marajó até chegar no Macapá, que é a capital do estado do Amapá. E aí a gente embarcou Dona Wanderlust em um barco parecido até com o que a gente veio de Manaus até Belém, porém bem maior, um barco grandão. E a gente não ficou na rede dessa vez, a gente quis ficar dentro da Wanderlust, já que era apenas uma noite. Só que tinha até a área de rede com ar-condicionado, barco totalmente moderno, com tinha bar lá em cima, enfim, várias coisas. Tinha cinema dentro desse barco. Várias coisas diferentes até, né? E uma viagem mais curta, mas era até um barco melhor. E por que a gente não foi direto, né? De Manaus até Macapá? Porque a gente não achou barcos que faziam esse trajeto. Pelo menos na época que a gente foi, não tinha nenhuma empresa operando esse trajeto. Então a gente foi até Belém, e aí de Belém a gente foi até o Amapá. Chegamos finalmente. Mal chegamos em Macapá, já deixamos a Wanderlust ali e viemos pra cá. Linha do Equador, gente, passa aqui. Aqui é o Marco Zero. Neste momento eu estou no hemisfério sul e o René está no hemisfério norte. E uma experiência que muita gente faz chegando ali nesse marco da linha do Equador é equilibrar um ovo em cima desse pequeno obelisco. Sim, é possível, a gente conseguiu e não quebramos o ovo. E aí a gente começou a se preparar para sair de Macapá até o Oiapoque, dirigindo a nossa Wanderlust, a nossa casa. Até por isso que a gente levou o carro pro Amapá. E aí nessa preparação a gente parou num posto e olha que coisa inusitada que a gente encontrou. Paramos aqui pra encher o tanque antes de pegar a estrada e olha que estranho nesse posto, mesmo você enchendo o tanque, paga R$1 para calibrar o pneu. Primeira vez na viagem que a gente está pagando para calibrar o pneu. Para chegar até o Oiapoque, saindo de Macapá, são mais ou menos 600 km de estrada. E a gente tinha ouvido que era uma estrada muito difícil, muito ruim, e isso de caminhoneiros, né? Porque assim, a gente já rodou muito o norte do país e a isso gente... sem contar a BR-319, que é um caso à parte, né? Mas de estrada ruim a gente entende. A gente entende. Nosso padrão de estrada é lá embaixo, mas a gente estava preparado, falando, bom, vai ser um desafio, vai ser estrada ruim. Porém, a gente foi surpreendido positivamente. A estrada era um tapete. Olha isso, minha gente. Asfalto tapete, bonito. Por algum motivo, ele acaba bem aqui. E olha essas pedras que tem lá no meio. Agora sim, a gente começou uma aventura maior ainda, hein? Eita lasqueira! Aquela estrada de asfalto durou durante os primeiros 400 quilômetros, mas aí depois disso que virou sim a estrada de terra com muito buraco, pedra, essa parte desafiadora que a gente comentou. Tinha até algumas pontes que lembrou a gente do Pantanal, que dava até medo de passar lá nas pontes, tinha ponte de manutenção, o carro sambando bastante na pista, bem perrengue. Por conta disso, a viagem foi bem longa, cansativa, durou mais de 10 horas, mas chegamos em Oiapoque! Chegamos! Pontinha do Brasil, aqui estamos nós! Como você se sente chegando no Oiapoque com a sua casa? É um marco, gente, é um marco, uma vitória. E o que tem no Oiapoque, Laís? Não muita coisa, é uma cidade comum, não tem nenhuma super atração turística, além, é claro, do marco, né, do Oiapoque, que tem lá falando aqui começa o Brasil, e para todo viajante é muito simbólico você chegar no Oiapoque e falar que conheceu o Brasil do Oiapoque até o Chuí. Porém, quando a gente estava por lá, e a gente postou no Instagram que a gente estava no Oiapoque, muita gente veio reclamar que ali não é mais, né, reconhecido como o ponto onde o Brasil começa. Porque se você olha no mapa, em Roraima tem o Monte Caburaí, que ele sim está mais ao norte, ele sim que seria o início do Brasil. Por isso você não chega nesse monte com o seu carro, eu acho que nem a pé, tem que fazer expedição para chegar lá. É. Então assim,
não dá pra contar. Então a gente consegue contando o Oiapoque, é simbólico e a gente ficou bem feliz de chegar por lá. E chegando nesse marco que fica bem de frente ao rio Oiapoque, que faz a fronteira do Brasil para a Guiana Francesa. É Guiana ou Guiana? Tem gente que fala Guiana, tem gente que fala Guiana. Comenta aí o que você acha, né? Se é Guiana, Guiana, escreve aí com U maiúsculo ou I maiúsculo pra gente saber, porque a gente não tem muita certeza. Mas chegando nesse marco, aflorou bastante o nosso sentimento patriota, né? Esse espírito patriota, porque tem várias frases do nosso hino nacional e uma plaquinha contando a história do escoteiro José Alves Pessoa, que foi a primeira pessoa, né? O primeiro brasileiro a ir de Oiapoque ao Chuí a pé. Ele andou 6.170 quilômetros em 8 meses e meio, lá no ano 1972. Comenta aí se você iria andando do Oiapoque ao Chuí, porque esse moço tem disposição. A pé não sei, mas que a gente vai de carro, a gente vai. A gente vai, Falta logo mais. pouco. Então se você não tá inscrito, ó, vou falar de novo, se inscreve aqui, porque logo mais, ou melhor, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Esse ano. E a gente brincou aqui que não tem nada muito turístico ali no Oiapoque, mas algo muito legal é que ali é uma cidade fronteira. Então, cidades fronteiras, você sempre tem a oportunidade de visitar um outro país. É engraçado, porque no momento que você cruza uma linha, uma rua, o idioma muda, a moeda muda, assim, é muito drástico, sabe? Muita coisa muda de uma rua pra lá ou pra cá. Olha só, gente, aqui no Oiapoque, os estabelecimentos têm em português, drogaria, e farmácia em francês. Que legal, né? Cidade fronteira geralmente tem essas misturas, mas a gente nunca tinha ido numa cidade fronteira que não é em espanhol. Aqui é francês, isso é bem diferente pra gente, pelo menos. Vocês estão vendo essa ponte aqui? Então, daqui estamos no Brasil e atravessando essa ponte a gente tá em território francês. É isso mesmo, estamos indo pra França. A gente tá meio que no limbo agora, né? Porque pra lá tá o Brasil, pra lá tá a Guiana Francesa. Estamos em águas internacionais ou Será? em águas binacionais? Binacionais? Não, eu acho que em algum momento aqui no meio do rio se torna a fronteira, só não dá pra saber exatamente em qual momento. E aí, vamos seguir? Vamos seguir, vamos até a França. Quando você acordou hoje, você achou que você ia até a França? Eu não. Foi rápido até, né? Foi rápido, né? Do Brasil à França em menos de 5 minutos. E não é que a Wanderlust tá internacional? Olha, aqui estamos na Guiana França. Não sei como fala. Quem é francês, quem fala francês, comenta aí. Manda um áudio falando como que fala Guiana Francesa em francês. Mas estamos aqui e não podemos passar desse ponto. Ó, pra lá é o Brasil, pra cá é a aduana deles e a gente não pode entrar porque precisa de visto para ir pra Guiana Francesa. Sabiam disso? É muito engraçado, porque para ir para a França, brasileiro não precisa de visto, mas para a Guiana Francesa precisa e só se tira esse visto lá em Brasília. Obviamente nós não temos esse visto, mas de qualquer forma tá fechada aqui a fronteira por conta da pandemia também. Gente, tem até plaquinha da França, olha só. Vai dizer que Dona Wanderlust não está na França. Como dizer que não está na França? E olha que legal, aqui a plaquinha, placa de carro desse lado é em inglês. Eu não sabia que as placas de pare da França eram em inglês, bem interessante, né? Depois de conhecer o extremo norte do Brasil, começamos a voltar para Macapá, enfrentando toda aquela estrada que a gente pegou. Mas tivemos um problema. Começou a vazar óleo de freio e aí a gente perdeu o freio da Wanderlust. A gente sempre carrega aqui um fluido, né, óleo e tudo mais, sobressalente para fazer essas manutenções básicas, só que por mais que a gente ia preenchendo ali o galãozinho no motor, continuava vazando e aí a gente perdeu o freio uma hora e tivemos que ir bem devagarzinho, na manha mesmo, controlando a velocidade ali com a embreagem, até chegar numa mecânica no meio do caminho, porque na verdade não tinha mecânica, o que a gente achou foi uma borracharia, que o cara tinha uma rampa pra gente subir o carro, olhar ali por baixo, fazer a troca de fluido de freio. Ele conseguiu fazer uma gambiarra ali de bloquear, né, o freio traseiro, então parou de vazar o óleo, mas a gente ficou só com os freios
da frente e aí foi... Foi perrengue porque Foi perrengue. o Renan falou no meio do caminho, mas era no meio do caminho da estrada de terra. A gente não tinha chego no asfalto ainda. Então pensa isso, a estrada já era ruim, a gente com um perrengue desse e tinha que seguir, porque não tinha como resolver e enfim, foi... Foram mais uns 500 quilômetros aí, praticamente sem freio. Essa parte da estrada de terra é boa comparada com o primeiro trecho que a gente pegou ontem à noite. E o pedal, como que tá aí o freio? Tá mole, ó. Praticamente isso aqui sem frear, só se eu piso lá no fundo que freia, mas bem pouco. Eles são só pela frente, então tô dirigindo devagar e com bastante atenção. Mas já chegou o asfalto, pelo menos isso, gente. Não vai ter mais buraqueira, né, Rê? Esse asfalto aqui é um tapete, é muito bom. A maior preocupação agora vai ser regular a velocidade, para não ir nem devagar demais, a gente demorar 20 horas para chegar até Macapá, mas também nem rápido demais e ter problemas com curvas por conta desse freio aqui. Então eu vou dentro do limite e fazendo essa manutenção aí. Mas no fim deu tudo certo, a gente chegou em Macapá, né, sem nenhum problema extra além desse do freio, sem nenhum acidente nem nada. E por que a gente não podia ficar esperando uma ajuda ou chegar alguém para resgatar a gente lá? Porque quando a gente foi comprar as passagens do barco, a gente já comprou ida e volta para ficar mais barato. Então a gente tinha uma data que a gente precisava chegar em Macapá. A gente queria ter conhecido mais até do estado de Oiapoque, o caminho, né, ver se tinha algumas outras coisas para conhecer. Porém, com esse problema do freio, a gente teve que voltar direto, pegar o barco e aí resolver só em Belém. E aí foram mais 24 horas embarcados de Macapá até Belém, onde a gente conheceu a capital do Pará. Muita comida boa, nós! Açaí! Conhecemos também a Ilha do Marajó, que é a ilha com a maior quantidade de búfalos do Brasil e que, pasmem, pouca gente no Brasil vai pra lá. É incrível, mas tudo isso vocês vão acompanhar no próximo vídeo. Então, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve nesse canal. Se você não apertou o sininho, aperta o sininho. Comenta nesse vídeo, compartilha com os amigos, ajuda a gente a retomar o canal. A gente tá aí, né, num baque de perder muitos vídeos que a gente tinha feito pra vocês, é o nosso trabalho, então a gente tá tentando voltar e a gente precisa da ajuda de vocês pra voltar com tudo. Então, nos ajuda aí e até o próximo vídeo, Travaleiros! Até! Estamos aqui dando um passeio de búfalo. O do Renan é o Faísca, esse aqui é o gerente, que eu falei que ele não pode ser aquele gerente enlouquecer, tem que ir de banhinha, bonzinho,